Olá, meu nome é Guilherme, estou cursando letras na Estácio, português e inglês. Neste vídeo de hoje nós falaremos sobre a história da educação. Esse é meu trabalho e o tema é Revisitando a História e Projetando Perspectivas Futuras. Para me ajudar, eu escolhi o livro de Magna Madalena, Viver e Descobrir, um livro voltado para o ensino fundamental. E é bastante expositivo, como vocês podem ver. Aqui conta a história dos primeiros habitantes do Brasil e a atual situação do homem. Antes de falarmos sobre esse assunto, vamos recuar um pouco no tempo e compreender a relação do homem e da educação. Bom, na pré-história nós vemos a educação voltada para a sobrevivência do grupo, ou seja, nós temos aí a caça e a pesca, o homem mais velho passando seus conhecimentos para os mais novos. Isso praticamente ocorre durante todo o período da pré-história, havendo algumas mudanças quando o homem passa a cultivar e até mesmo a domesticar alguns animais. Então, nesse sentido, o homem deixa de ser nômade e se torna sedentário. Com isso, criam-se os estados no Egito, na Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região localizada entre rios, e os seus habitantes, os sumérios, criaram a escrita e deram início à Idade Clássica. Na Antiguidade, nós vemos como melhor exemplo a cidade-estado de Atenas e Esparta. Esparta, a educação era voltada para o militarismo. Em Atenas também, mas em Atenas nós vemos a arte da retórica, a arte da palavra, do argumento como maior ferramenta. Nós temos também como exemplo os sofistas e filósofos que vêm discutir a razão da vida, vêm discutir e questionar o mundo. Nós nos surpreendemos porque quando nós olhamos para a antiguidade clássica, nós vemos que a mitologia tinha uma influência muito forte sobre as pessoas. Com a queda do Império Romano, nós chegamos à Idade Média. Esse período, a Igreja Católica toma a frente da educação. Nós vemos nesse período a introdução da fé cristã como um elemento de formação do homem. O engraçado, quando nós olhamos nessa fase, nós vemos que na antiguidade preparava-se o homem para a vida, e na Idade Média nós vemos o homem sendo preparado para a vida que esperava ele após a morte. Bom, houve alguns processos, alguns avanços na educação, já que os escribas, surgiram escribas que mantinham os documentos antigos para as gerações vindouras. Há um surgimento também da universidade na Europa, onde eram passados as sete artes liberais, ainda que vistas divinamente, como algo divino. Nós vemos essa mudança ocorrer. O iluminismo chega interrompendo essa ideia de que tudo era respondido pela divindade, ou seja, pelo Deus da Bíblia. O iluminismo vem dar razão ao sentido da vida, vem colocar o homem como centro do processo da educação e não mais Deus como o centro de todo o conhecimento, de toda a explicação de mundo. Com isso tudo chega ao Brasil com a chegada dos portugueses, inicialmente para conquistar uma nova terra, os jesuítas também acompanhando e educando e catequizando os índios. Depois, com a chegada da família real, nós vemos um investimento maior na educação, já que eles não somente trazem os seus bens, mas também as suas tradições, e também há necessidade de educar a corte, educar os filhos, educar todo esse pessoal que chegou depois da fuga que ocorreu durante os conflitos que estavam ocorrendo na Europa. Depois que o Brasil deixou de ser império e passou a ser republicano, nós vemos aí vários projetos, investimentos na educação, como a Constituição de 1988. Nós vemos também a necessidade de educar a todos com uma educação pública, e cabe então ao Estado atender essa nova demanda. Quando nós enxergamos isso, nós vemos como a educação acompanhou a história, a necessidade do homem de se preparar à sua nova realidade. Isso nós vemos também nas tendências pedagógicas. Um exemplo disso é na tendência liberal e progressista. Um exemplo rápido aqui que eu posso dar para vocês é na tendência liberal. Nós vemos no período de
no século XVIII e XIX, a Revolução Industrial, o homem saindo do campo para poder se modernizar na cidade. Então, a escola atende esse homem, formando-o para essa nova noção de mundo, para essa nova realidade. Então, nós vemos como a educação precisa fazer parte da formação do homem para prepará-lo para o mundo, para prepará-lo para as novas mudanças que ocorrerão e que ocorrem a cada dia. Nós vemos agora a chegada da tecnologia, os professores tendo que se reeducar, replanejar as suas aulas, implementando esses novos métodos de ensino para ensinar os seus alunos, já que a realidade que nós vivemos é tecnológica. Então, a educação e a história estão sempre acompanhando, uma auxiliando a outra, uma dizendo qual caminho elas precisam investir, qual caminho elas precisam se direcionar, qual é a sua finalidade, qual é a sua importância, o que precisa ser estudado nessa fase, nesse período. E com o livro Viver é Descobrir, nós vemos aqui uma escrita bem clara para alunos do ensino fundamental, a história dos índios, e aqui a atual situação do homem, que o trabalho que nós podemos ver, o homem trabalhando, aqui uma senhora mexendo no computador, aqui o homem operando em máquinas. Tudo isso mostra a transformação ocorrida nesses períodos da história e como a educação ajudou para que o homem estivesse formado e que ele pudesse atender todas essas demandas e poder viver num mundo de transformação constante. A educação nos propõe isso, e com os projetos que nós temos na educação, nós vemos que até mesmo na escola nova houve uma mudança total de educação, onde o aluno se tornou ativo, já que o ensino tradicional colocava o professor como mediador do conhecimento. Então, a educação acompanha a história e a necessidade do homem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi meu trabalho de PCC da Estácio. Obrigado.